Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Retornando às atividades. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, tá? Se cuidem, não saiam de casa, se precisar sair, tomem todas as precauções possíveis, né, para a gente retornar aí logo logo. Bom, pessoal, queria dar alguns recadinhos para vocês antes da gente iniciar a nossa aula, tá? Então é o seguinte, todas as nossas atividades serão, acho que vocês já estão com calendários em mãos, então todas as nossas aulas serão nessa mesmo canal, nesse mesmo horário, ou seja, na plataforma, nessa mesma plataforma do Google Class, e nesse horário das 10 para as 8, às, às, às 10h50, né? Então, toda semana eu vou deixar disponibilizado para vocês, além das nossas aulas, vou deixar disponibilizado algumas atividades, tá? Essas atividades, elas terão pontos para a gente fechar esse primeiro trimestre. Então, não deixe de fazer as atividades. Se deixar de fazer as atividades, consequentemente, não vai conseguir alcançar as notas. Alguns colegas, alguns não, a maior parte dos colegas já apresentou algumas atividades, né? Aquelas atividades que a gente fez antes da parada, tá? Então, as reflexões, tá tudo guardado aqui comigo, você já tem uma certa porcentagem de nota. Porém, a gente precisa complementar. Então, todas as atividades que eu enviar para vocês aqui para frente, né, elas vão somar pontos, tá? E eu vou deixar esses pontos na descrição das atividades na plataforma, tá? Então, essa semana eu já deixei algumas atividades para vocês para me entregar na semana que vem. Então, vocês terão uma semana para estar desenvolvendo essas atividades. Beleza? Tá? Então, disciplina, mantenha o foco, faça as atividades, não deixe para fazer em cima da hora, porque eu deixei na plataforma que ela se encerra, tá? Então, ela não vai ficar aberto até o dia que vocês decidirem fazer. Ela tem um tempo para ser feita, tá? Então se programe. Outra coisa também, pessoal, vou ficar disponível na plataforma para vocês todas as manhãs, tá? Então, todas as manhãs eu vou ficar disponível para vocês tirarem dúvidas, tá? Ah, professor, então quer dizer que no período da tarde não posso mandar dúvidas? Mandar perguntas? Pode. Só que eu não garanto que eu vou responder na hora, tá? Pode ser que eu responda, pode ser que eu esteja na plataforma no período da tarde, mas no período da manhã, onde que eu vou ficar disponível para vocês, tá? Então pode mandar em qualquer horário, à noite, na madrugada, o horário que vocês forem fazer as atividades. Porém, eu vou responder, a certeza é que eu vou estar respondendo na manhã, beleza? Dúvidas, mandem na plataforma, tá bom? Pessoal, retomando um pouco para vocês, tá? Um pouco das nossas discussões, no oitavo ano a gente tem feito as discussões sobre experiência. Então, só retomando um pouquinho, brevemente, para a gente não correr muito tempo da aula. Na nossa primeira unidade, a gente discutiu sobre o tema oportunidade. Então, a gente fez algumas discussões em sala sobre as oportunidades que a gente tem na vida, se a gente agarra ou não essas oportunidades. E melhor do que isso, quais são os proveitos, o que a gente tira dessas oportunidades e dessas experiências, né? Então, a gente pensou em vários exemplos, pensando no nosso cotidiano, o cotidiano de vocês. E aí eu já faço o convite. Né? Qual é a experiência, qual é o proveito que a gente vai tirar dessa oportunidade, desse momento que a gente está passando? Seria o Covid, seria o Corona, né? Uma oportunidade para a humanidade? Seria? É a pergunta que eu faço para vocês. O que vocês acham? A gente repensar um pouco nosso modo de vida, a forma como a gente se reproduz, a forma como a gente se relaciona. Para mim tá péssimo dar aula assim para vocês. Péssimo o que eu falo. Não que eu estou no conforto da minha casa, mas eu prefiro estar apertando a mão, dando um abraço, dando risada, escutando uma piada, chamando a atenção, mas dando risada. Enfim, talvez seja uma oportunidade para a humanidade repensar um pouco sobre a forma como vive, como a gente tem vivido, né? Em relação com os nossos parentes, né? Ontem foi Dia das Mães. Eu vou dar um exemplo. Eu não passei com a minha mãe, justamente por conta do corona.
vocês provavelmente passaram com as mães, né? Mas grande parte dos filhos não passaram com os pais, com as mães principalmente. Imagina os profissionais da saúde, né? Então, muitos profissionais da saúde também não passaram com as mães. Então, são algumas questões que nos é colocado que nos faz um pouco a gente repensar a forma como a gente está vivendo. Então, fica para vocês esse momento de quarentena, né? E aí, as nossas aulas eu vou procurar estar fazendo essa reflexão sempre com vocês, porque acho que é um momento único que a gente está passando. Não falo que é um momento bom, que não é um momento bom, mas é um momento para a gente repensar, beleza? Então, discutimos na nossa primeira aula oportunidade, tá? No nosso segundo tema, discutimos sobre sinceridade, né? E aí o tema sinceridade, o que foi legal, né? A gente fez roda de conversa em sala, deu boas discussões, e aí é uma questão que perpassou aí as nossas aulas. Dar para ser sincero sempre? Sim ou não? Alguns colegas colocaram que sim, outros colegas colocaram que não. E teve boa justificativa do sim e do não, né? Então, lembrando vocês essas nossas discussões. Também fizemos dentro desse tema, discussão da sinceridade, discutimos o conceito de integridade, né? O que nos torna íntegro? E aí dá para relacionar com sinceridade. O ser sincero, automaticamente, ela tem uma posição de integridade. Por quê? Porque se a gente não é sincero, a gente, não sendo sincero com o outro, nós não estamos sendo íntegros, ou seja, a gente não está sendo completo. Então a gente fez também essas discussões em sala de aula, tá? Então só lembrando um pouco vocês sobre esses dois temas. Também lembrando aquela primeira unidade nossa sobre oportunidade, discutimos também o conceito de altruísmo, né? Estão lembrados? Que a gente fez aquela, vocês apresentaram os trabalhos em sala de aula, pensando em alguns projetos que daria para ser desenvolvido na escola. E aí, o que seria o altruísmo, né? O altruísmo é para além da empatia. Não é apenas você se colocar no lugar do outro, mas você fazer algo, né? Uma ação pensando no próximo. Né? Então, se a empatia é algo bom, né? A gente se colocar no lugar do próximo, o altruísmo nada mais é do que a gente promover, procurar fazer ações pensando no próximo. Então, teve bons projetos que vocês apresentaram. Estou com os projetos aqui, tá? Vocês fizeram as apresentações em sala, teve aula de teatro, teve aula de música, banda, teve grupo de leitura, clube do cinema, então diversas ideias legais aí, pensando na comunidade escolar, que isso que era o combinado, tá? Pessoal, fizemos uma discussão também sobre a campanha da fraternidade. Então, lembrando vocês, o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e vida, né? Fraternidade, dom e compromisso. Então, o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e vida, dom e compromisso. E aí tinha como tema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, fizemos aquela discussão, aquela reflexão em conjunto com a pastoral, onde foi passado aquele vídeo para vocês, uma atualização da parábola do bom samaritano. Então, lembrando um pouco vocês, qual que era a parábola ali, o vídeo que foi passado para vocês. Aquele homem que foi agredido, né? E aí ele estava no meio da rua e aí passaram várias pessoas, e aí parou uma mulher, né? E uma mulher imigrante, passou a história da vida dela, né? Estava indo para o seu primeiro trabalho, e aí ela parou, né? Sentiu compaixão, viu, né, aquela situação, sentiu compaixão e cuidou dele, tá? Então, lembrando vocês aí que a gente fez essa discussão, vocês levaram as fotos também, né? Cada turma teve um objetivo, cada turma teve uma tarefa, então a gente não vai deixar, a gente vai continuar trabalhando com esse tema, tá? Em algumas aulas aí vou passar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai partir agora para nosso tema de hoje. A gente vai discutir, nosso tema é terceira unidade, conselho, tá? Então, preparei um material para vocês, vamos lá.
pronto, aí a mágica do professor que está conhecendo o sistema. Bom, pessoal, vou deixar todo o material para vocês disponibilizado, tá? Na plataforma. Então, além dos slides, eu vou deixar o material disponível para vocês, tá bom? Então, vocês vão ter material para se embasar nas atividades, tá? Então, o nosso terceiro tema chama conselho, né? Nossa unidade vamos discutir a palavra conselho, o que seria o conselho, e o tema da nossa aula de hoje é somente bons conselhos, tá? Deixa eu ter uma reflexão inicial para vocês aí, falando um pouco sobre a experiência da espiritualidade. Né? O que seria essa experiência da espiritualidade? O que esse texto traz? A experiência da espiritualidade é algo que não dá para fazer apenas sozinho, de uma maneira individual apenas. Dá para a gente ter uma experiência da espiritualidade de uma maneira individual, ou seja, aquele momento que a gente está sozinho no nosso quarto, fazendo uma reflexão, um exercício de autoconhecimento, colocando o que foi bom, o que foi ruim, né, nas nossas ações, como que eu estou relacionando com o próximo, mas a ideia é a gente pensar que a experiência da espiritualidade ela não se dá apenas de uma forma individual, ou seja, né, a gente precisa do próximo para crescer, tá? Então, e aí passa essa relação da experiência, ela passa na ideia dos bons conselhos, boas conversas. Beleza? Vamos lá, vou correr para o próximo. E aí, pessoal, o que seria um conselho, né? Eu pergunto para vocês, o que é um conselho? O que faz a pessoa dar um conselho? Conselho nada mais é do que existe uma determinada situação e uma pessoa que está fora dessa situação, ou seja, que não é a gente, né? Está vendo esse acontecimento e dá um determinado conselho sobre o que fazer, tá? Então, existe um determinado fato na nossa vida e uma pessoa com mais experiência ou menos experiência nos dá algum caminho. Ó, você pode fazer isso ou pode não fazer isso. Então, eu coloquei aqui para vocês. Esses conselhos causam impacto e influenciam a tomada de decisões, sobretudo quando quem recebe é alguém que, como líder, define os destinos de uma organização ou de uma nação. Bom, pessoal, coloquei para vocês nesse sentido, porque existem dois tipos de conselhos, tá? Eles têm o mesmo fundamento, mas existem dois tipos de conselho. A gente pode dividir como conselho individual e conselho de uma forma pública, dividir como individual e público. Que sentido, né? O que seria o conselho individual? Ou seja, tenho uma dificuldade, não sei o que fazer, né? E eu vou buscar o conselho do meu pai, da minha mãe. Então, mãe, pai, o que eu faço com esse assunto, sobre isso, né? Então, um conselho. Mas existem também, acredito que vocês conhecem, se vocês não conhecem, também existem outras formas de conselho na esfera pública. Então, o que seria um conselho na esfera pública? Um exemplo, tem um conselho municipal de Marília. Então, um líder conforme eu coloquei no slide anterior, sobre liderança, só retomando aqui, os líderes, grandes lideranças, então, o prefeito, o presidente, o presidente de uma organização, o diretor de uma empresa, existem, além da tomada de decisões, eles sempre eles são assessorados. Então, existem conselhos que fazem essa assessoria para esses grandes líderes sobre essas tomadas de decisões. Tá? Então, existem esses dois tipos de conselho. Hoje já existe também, pensando na nossa realidade, né? Nesse contexto, já existe o conselho sobre o Covid. Né? Então, já existe um conselho estadual, não sei se vocês têm acompanhado nos jornais, né? Já existe um conselho estadual. Então, as maiores cidades do estado, os prefeitos das maiores cidades do estado fazem parte desse conselho para discutir quais são as novas diretrizes, o que eles vão decidir sobre, quais as decisões serão tomadas sobre a abertura ou não da, dos comércios, né, a volta da escola, enfim.
É um tipo de conselho, tá? Então, conselho tutelar, o que seria o conselho tutelar? Existe o conselho escolar, né? Em algumas escolas, tá? Então, existem dois tipos, só para destacar para vocês. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, tipo de um conselho, uma esfera pública, né? Geralmente ele tem esse formato, né? Um líder ele é assessorado por pessoas, né? Que fazem parte desse conselho. E a ideia, coloquei uma imagem aí que trata de um conselho aí. Acredito que pela imagem parece pai e filho, né? Uma pessoa mais velha aí, um jovem, tá? E aí eu deixo já umas questões iniciais para vocês. Você já precisou de conselho? Em quais momentos, né? Como você se sentiu ao ouvir bons conselhos? E outra pergunta para vocês. Há momentos que os conselhos não são bem-vindos? O que vocês acham? Né? E aí eu pergunto para vocês, além dessas três questões. Será que a gente só gosta de escutar conselhos que nos agradam? Então talvez os nossos pais falam o seguinte, ó, fulano, você precisa estudar mais, meu. É um certo tipo de conselho, você precisa estudar mais, porque senão lá na frente você não vai conseguir ter um desempenho, você já não está com um desempenho legal, mas chegando no ensino médio você não vai conseguir ter um bom desempenho. Ah, então eu é um tipo de conselho, eu faço cara feia, enfim. É um exemplo que eu deixo para vocês para pensar. Tá? Então, eu coloquei essas três questões. Tá? Você já precisou de conselho em quais momentos? Como você se sentiu ao ouvir bons conselhos? E há momentos que os conselhos não são bem-vindos? Tá? E deixei também para vocês pensarem. Já deixei como atividade lá para você. Tem o seguinte ditado popular, que fala o seguinte: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Tá? Então deixei para vocês pensarem um pouco sobre esse ditado popular. E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês já escutaram esse ditado popular? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia? O que será que ele está querendo dizer? Tá? Deixa essa pergunta para vocês aí, para vocês deixem inclusive uma atividade. Converse com os pais de vocês sobre esse tema, tá? Sobre essa reflexão aí, para pensar, beleza? Pessoal, no nosso próximo vídeo, a gente vai fazer uma discussão propriamente dentro de um relato bíblico, tá? Então, uma narrativa bíblica que trata ainda, conforme desde a nossa primeira unidade, a gente tem discutido sobre a monarquia de Israel. Então, quando Saul assumiu o reinado, a queda de Saul, o surgimento de Davi, e agora a gente vai discutir a saída de Davi, né? A subida de Salomão, que foi o filho do rei Davi, e a saída de Salomão, tá? Dentro desse tema conselho. Então, para a próxima aula, a gente vai fazer. O que eu vou pedir para vocês? Já deixei o material disponibilizado. Façam a leitura, tá? Façam a leitura do relato bíblico para desenvolver o exercício. Porque se não fazer a leitura do relato bíblico, vocês não vão conseguir entender a aula, nem muito menos responder as atividades, beleza? Então está disponibilizado lá. Essas questões eu deixei para vocês entregarem para a semana que vem, tá? Então, só para a gente fechar, estamos discutindo sobre conselhos, somente bons conselhos e conselho. Ou seja, conselho é algo, é uma experiência onde que a gente se faz com o próximo, né? E deixo para vocês aí como atividade, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Um grande beijo aí, um grande abraço. Até a nossa próxima aula.